Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, graças te damos, Pai. Estamos em tua presença, Senhor, para te louvar, bendizer, exaltar, suplicar por nós mesmos, suplicar pela tua igreja, Senhor, suplicar pela nossa nação, pelas nações. Ó Deus, opera em nossas vidas, em nossos corações, pela tua bondade. Pai querido, abençoa os nossos ouvintes, nossos ajudadores, intercessores. Toma, Senhor, em tuas santas mãos. Pai bondoso, Senhor da glória, abençoa os teus filhos na cidade, no campo. Guarda, Senhor, os antigos, consagrados, dedicados, buscando, Senhor, a tua graça a cada dia. E abençoa, meu Senhor, os novos irmãos que estão começando, ainda sem a firmeza, sem a segurança necessária, Pai. Ó Deus da graça, da compreensão da tua palavra, enche os seus corações de vigor. Deus maravilhoso e bondoso, Senhor da glória, ouve, Senhor, as nossas petições. Em o nome santo de Jesus Cristo nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Glória ao Justo. O programa Glória ao Justo está no ano 26. Nosso trabalho, com muita dificuldade, fazemos assim. Fomos fazendo aos poucos. Entramos há 34 anos. Depois de alguns anos, aumentamos 1 hora. Depois, mediante as contribuições das pessoas, nós colocamos a 3ª hora, a 4ª hora, a 5ª hora. Hoje nós trabalhamos de segunda a sexta na emissora e nós louvamos a Deus porque sabemos que tem um resultado. Não sabemos exatamente como prospera, como é que isso é, não sabemos a forma, o alcance, mas sabemos que a palavra não volta vazia. Então, meus irmãos, é uma bênção a gente fazer a obra de Deus. Eu louvo a Deus pelos meus irmãos, meus amigos, meus pastores. Eu nunca fui ovelha sem pastor, eu sempre tive a igreja do Senhor Jesus e a sua liderança, sempre, claro, sem servilismo, sem molecagem, fazendo a obra de Deus com sabedoria, com graça e, até onde é possível, sem rebelião, com independência. Nunca cobrei nada de ninguém, nunca coloquei nenhuma posição, nunca cobrei, nunca exigi e, portanto, livre para fazer conforme o Senhor me orienta. Maravilha. E agora nós vamos meditar no Salmo 94. Todos esses anos, na verdade, esses 26 anos do programa Glória ao Justo, nós geralmente falamos de oração, adoração, geralmente voltado para os salmos. E nós vamos meditar. Salmo 94, de 1 a 13. Ó Senhor Deus, a quem a vingança pertence? Ó Deus, a quem a vingança pertence? Mostra-te resplandecente, exalta-te, tu que és juiz da terra. Dá ao pago aos soberbos. Até quando os ímpios, Senhor? Até quando os ímpios saltarão de prazer? Até quando proferirão e dirão coisas duras? E se gloriarão todos os que praticam iniquidade? Reduzem a pedaços o teu povo
e afligem a tua herança. Matam a viúva e o estrangeiro, a órfã tira a vida. E dizem: o Senhor não o verá. Nem por isso, nem para isso atentará o Deus de Jacó. Atendei, ó brutais entre os povos. E vós, loucos, quando sereis sábios? Aquele que fez o ouvido não ouvirá, e o que formou o olho não verá. Aquele que argue as nações não castigará, e o que dá ao homem o conhecimento não saberá. O homem conhece, o Senhor conhece os pensamentos do homem, que são vaidade. Bem-aventurado é o homem a quem tu repreendes, ó Senhor, e a quem ensinas a tua lei, para lhe dares o descanso dos dias maus, até que se abra a cova para o ímpio. Louvado seja Deus pela leitura. Meus queridos irmãos, é maravilhoso a gente ler e orar para pedir entendimento. É maravilhoso. Não sei quantos de vocês teria dificuldade em assimilar uma leitura como esta. Eu já tive muito. Hoje as coisas estão mais fáceis porque, à medida que você vai andando, você vai aprendendo. É uma bênção. Então, orar ao Senhor e aprender juntos. Querido Pai, nós lemos a Tua palavra, pedimos a Tua ajuda, a Tua graça, o Teu conselho. Pedimos, Pai, a Tua direção e unção. Unge os meus irmãos, unge com a graça, Senhor, as nossas vidas, cada vida. Ajuda a Tua igreja. Toma, ó Senhor, o primeiro lugar nos nossos corações, em nossos lares, em nossas famílias. Amado Senhor, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo, Pai, te pedimos e te agradecemos. Amém. Louvado seja para sempre o nosso Deus. Meus queridos irmãos, não é segredo que nós estamos muitas vezes rodeados de riscos, de perigos. O escritor aos Hebreus, ele diz que nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunho, uma grande nuvem de testemunhas, ou seja, tem tantas pessoas que observam a gente, que observam o que a gente faz, que observam como a gente vive, que observam o que a gente ensina, que observam nossos passos, nosso comportamento diante de qualquer situação. E na verdade, uma nuvem de testemunhas. Mas existe também uma nuvem de adversários. Os ímpios estão... A comparação do Salmo em relação ao ímpio é que o ímpio estende as suas raízes para o ribeiro, para as águas, e cresce assustadoramente. O ímpio cresce, a impiedade cresce e, em parte, prevalece. Por isto, o salmista, que não pode matar, que não pode vingar-se a si mesmo, fala com Deus. Por isso, o salmista, que não pode fazer justiça, fala com Deus. Ó Senhor Deus, a quem a vingança pertence, ó Deus, a quem a vingança pertence, mostra-te resplandecente. Mostra-te, revela-te e faça justiça,
porque a ti a justiça pertence e a vingança pertence. Só tu tens a graça, a capacidade, o poder, o direito, a autoridade de fazer, porque tu é o nosso Deus. No versículo 2, ele diz: exalta-te, tu que és juiz da terra. O juiz da terra. A terra, o mundo e os que nele habitam, a terra e a sua plenitude. Tudo pertence ao Senhor. Então, a pergunta no versículo 3: até quando, Senhor, os ímpios saltarão de prazer? Até quando o ímpio vai estar nesta festa? Parece que não vai adoecer, parece que não vai morrer, parece que não tem a quem dar satisfações. Então, parece. O ímpio está com todo o gás, com toda a força, com todo o vigor. Mas ele reconhece aqui: exalta-te, tu que és o juiz da terra, sobre o juiz, que é juiz sobre a terra, sobre toda a terra. Dá o pagamento, a recompensa aos soberbos. Até quando os ímpios, Senhor? Até quando os ímpios saltarão de prazer? Até quando proferirão palavras terríveis contra o Senhor, contra os seus servos? Até quando? Até quando proferirão o mal, duras palavras contra o Senhor, contra o seu galardão? Então, os ímpios se gloriam cada dia, se gloriam sobre a maldade dos outros, se gloriam em praticar iniquidade. No versículo 5 ele diz: reduzem a pedaços o teu povo e afligem a tua herança. É uma denúncia. Mas você sabe por que esta denúncia? Porque ele não podia vingar. Moisés não poderia jamais vingar os filhos de Israel. Os filhos de Israel estavam no nível de Moisés. Mas Moisés conhecia o nível de Deus, o nível do Senhor, aquela vida completa, compleição de compreensão, compleição da missão, compleição de tudo. É maravilhoso, irmãos queridos. É maravilhoso. No versículo de número 6, diz: eles matam. Até quando eles vão agir assim? Matam a viúva e o estrangeiro e ao órfão tiram a vida. Ou seja, eles nem gostam dos patrícios e nem dos estranhos. Eles não gostam de estar, não gostam de participar, não gostam de partilhar, não gostam de receber aquilo que já foi até tributado, até negociado, o que a herança recebida que já foi dividida novamente para os seus. Quem sabe
Na linguagem dele, ele vê muita injustiça, ele denuncia. Matam a viúva, matam de raiva, matam de fome, matam de perseguição. Matam a viúva e o estrangeiro. Ao órfão tiram a vida e dizem: o Senhor, é tudo assim mesmo, o Senhor não vê. Eles dizem blasfêmia, Senhor. Eles dizem: o Senhor não vê, o Senhor não está nem aí para isto. O Senhor não vê. Mas atende, ó Deus de Jacó. Atende pelo teu amor. Atendei, ó brutais dentre o povo. E vós, loucos, até quando? Até quando? Vós, loucos, quando sereis sábios? Aquele que fez o ouvido não ouvirá, e o que formou o olho não verá. Sempre seremos responsabilizados. Se é a forma de Deus trabalhar, responsabilizar. Até quando? Até quando? Ó brutais! Aí já compara, já é demais. Mas, não dá para fugir. Esta é a realidade. O salmista se coloca diante de Deus e simplesmente pergunta: quando é que vai começar? E pelo Evangelho a gente é informado que o juízo, o castigo, a correção começa pela casa de Deus. Aqui, meus amados, no versículo de número 9 diz: aquele que fez o ouvido não ouvirá, e o que formou o olho não verá. O que formou o olho. Eu convivi no começo da minha fé com um homem que havia se convertido há algum tempo e estava servindo a Deus, na presença de Deus, mas inquieto com o que acontecia. Inquieto, porque o ímpio, quando tinha a oportunidade, o ímpio tendo oportunidade, eles fazem males. Os ímpios diziam: o Senhor não verá, nem para isto atentará o Deus de Jacó. E era a sentença deles. Era uma sentença deles. O Senhor não vê isto, e não vê porque não quer ver. Não tinha nada a dever, nada. No versículo de número 8 diz: atendei, ó brutais, atendei. Eu acho lindo a expressão da palavra de Deus, porque a gente vai vendo, uma hora você recebe a graça, se descortina toda a glória e você bendiz o Senhor, louva o Senhor, se vende ao trabalho, se entrega ao trabalho, louvando a Deus, porque Ele, por sua vez, responde à petição. Ele ouve a nossa orientação, nossos queixumes. Então, vamos nos queixar diante de Deus com qualidade. Se queixar com qualidade e ainda expressar: ó Senhor,
Ó Senhor, dá graça, dá entendimento. Aquele que fez o olho não ouvirá. O que fez o ouvido não ouvirá. Tudo delineado, tudo de uma forma absoluta, uma forma grandiosa de compreender. Mas ele questiona com Deus: até quando teremos que enfrentar esse tipo de coisa? Vendo o ímpio se gloriando, se pabulando. É um salmo maravilhoso, o Salmo 94, falando das realidades espirituais no reino de Deus. Aqui no versículo 9 diz: aquele que fez o ouvido não ouvirá, e o que formou o olho não verá. Era as dificuldades da época. Muitos lugares, os cristãos eram levados a um nível de vida cristã pelo aconselhamento, pelo comportamento, pelas oportunidades vivenciadas. As pessoas estavam ligadas e não havia nada que justificasse o ímpio manter os segredos de Deus, captar os segredos de Deus, a missão de Deus, que é uma missão que se escolhe, se elege a pessoa, são escolhidos os cooperadores. Nós somos, meus queridos irmãos, nós temos a graça, nós recebemos isto do nosso Senhor, do nosso Rei. Que Deus abençoe cada vida. Deus abençoe nossa irmã Francisca Monteiro, toda a sua família, nossos queridos irmãos, os que nós nunca vimos, não conhecemos, os que a gente nunca ouviu falar, mas nós vamos interceder pelos nossos irmãos. Eu também peço as vossas orações. Cada dia um desafio. Eu fui abraçando. Tem horas que parece que o cansaço bate, mas ainda é possível andar mais uma milha. Orem por mim no nome de Jesus. Eu vou orar por vocês, suplicar pelos meus queridos irmãos, cada família, e pelo memorial da oração. Bendito Deus, Pai Santo, Senhor da Glória, nós estamos em Tua presença, agradecidos pela vida, agradecidos, ó Deus, pela Tua bondade e pela salvação na pessoa bendita de Jesus. Deus fiel e santo, Pai amoroso, ajuda-nos, guarda a Tua igreja, guarda os Teus servos, faz, meu Senhor, a Tua igreja se levantar e agir. Deus bondoso e santo, Senhor do céu e da terra, nos guarda pela Tua bondade, nos livra pela Tua grandeza, nos dá graça para estar em Tua presença e fazer a Tua obra com alegria e temor, fervor cada dia. Deus fiel, este memorial da oração, tome em Tuas santas mãos. Dá graça, Senhor, livra, ó Deus, cada servo Teu das injustiças, das injúrias, da perversidade, da indignidade. Ó Pai querido, ouve a nossa oração, nós oramos a Ti e agradecemos tudo, Senhor, no maravilhoso nome de Jesus.
Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia. Você que vai ouvir de manhã, você que vai ouvir quando tiver um tempo disponível, Deus te abençoe. De dia, de noite, sirva ao Senhor dia e noite. E nós ficamos por aqui. Se o Senhor permitir, a gente volta. A paz do Senhor. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.